Ah, tá. Obrigado. Certo, pessoal? Então, assim, o que eu penso, né, que dessas aulas presenciais que a gente está, essa especialmente, que é a primeira em que a gente só teve 2 aulas, né, na semana passada, tá? Eu já consegui falar com vocês sobre aquele conteúdo inicial, né, tirar aqui o óculos para não ficar muito embaçado. Então, o que eu pensei, né? Até trouxe o livro aqui para mostrar para vocês. Ó. Se vocês lembram, quem assistiu a aula, ali na aula pelo Zoom, né, eu acessei esse livro através do site da biblioteca. Né? Mas vocês percebem que ali a gente tem, né, uma questão de tempo ali, que tem na hora de trocar uma página. Às vezes, quando quer voltar, né, gasta um pouco mais de tempo. Então, se vocês puderem e tiverem interesse, né, a minha sugestão é que vocês retirem na biblioteca o exemplar físico do livro, tem muitos exemplares ali no livro, desse livro ali na respostas, né, dos exercícios ímpares. E isso ajuda muito, né, vocês conferirem ali se o cálculo que vocês realizaram está certo. E aí vocês eventualmente vão gastar menos tempo para descobrir a resposta do que lá no final do livro, do acesso online, depois voltar para a página dos exercícios. Tá? Então, a minha sugestão, né, se vocês puderem, até nem sei se dá para retirar diretamente ali, vocês têm que pedir a informação ali no andar térreo da biblioteca central ali. Tá? Não sei se tem que reservar e depois buscar, ou tem que pedir ali no térreo. Eu acho que tem que solicitar o livro, e aí o funcionário vai lá buscar. Tá? E aí vocês conseguem ter esse recurso que eu acho que seria conveniente para vocês. Tá? Nas vezes que eu tentei usar o livro através do acesso online, eu tenho conseguido. Tá? Mas alguns colegas reportam que em determinados horários, né, o livro apresenta dificuldade de acesso. Bom, tem essa questão. Se algum de vocês tiver dificuldade de acesso, é importante que vocês informem para a biblioteca. Tá? Porque às vezes é um problema que a biblioteca tem que entrar em ação para resolver. Então, ali no site da biblioteca, inclusive tem um número de WhatsApp ali para mandar mensagem, tá? Que é bem rápido o atendimento. Tá? Então, se acontecer algum problema, esse dia eu queria acessar um livro e não consegui. Mandei um site lá, mandei uma mensagem ali para o WhatsApp da biblioteca, tá? E aí a bibliotecária informou que estava tendo problemas com aquele serviço, né, e dentro de alguns dias foi resolvido. Então é importante que vocês informem, porque senão a bibliotecária não sabe. Tá? Certo? O que mais que eu queria conversar com vocês? Bom, então assim, eu vou iniciar a aula de hoje. Tá? O que eu planejei? Eu planejei resolver alguns daqueles exercícios que foram propostos na aula anterior, certo? Sobre aproximação linear local, né? O uso da diferencial para fazer cálculos aproximados, certo? E, bom, então, se vocês, né, tiverem alguma dúvida, podem interromper, não tem nenhum problema. A nossa aula vai até aproximadamente a 1 da tarde, tá? Esse horário é um horário diferenciado. Tá? Então, eu vou tentar aí cumprir com este horário. Né? Bom, então vamos lá, vou iniciar. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Então, assim, eu vou dar uma olhada aqui só para eu me localizar aqui. Acho que eu vou ter que trocar essa minha máscara que está me deixando muito embaçado.
fazer uma outra tentativa aqui. Dá licença. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Página 224. Então, a gente fez ali as definições. E depois chegamos em alguns exercícios que eu indiquei aqui. Então, assim, eu não vou resolver aqui na ordem, necessariamente, que os exercícios aparecem. Eu vou escolher alguns deles aqui, tá? Para fazer o desenvolvimento, então, da aproximação linear local. Tá? Então, vamos relembrar aqui o conceito. Bom, então esse nome, aproximação linear, significa que uma função que não é necessariamente uma reta vai ser aproximada por uma reta. Tá? E além disso, chama aproximação local porque o entendimento, né, a interpretação que essa aproximação ela vale numa vizinhança de um ponto. É muito difícil a gente dizer, tá, qual é o tamanho da vizinhança que vai dar um bom resultado. Isso depende muito do comportamento da função. Tá? E o próprio conceito de vizinhança, o que é? É o conjunto de pontos que estão, né, a uma certa distância do ponto de referência. Tá? Mas se vocês pensarem, né, em termos práticos, na nossa vida, o que é a vizinhança? A nossa vizinhança são aquelas pessoas que moram próximas de onde a gente mora. Né? A gente pode pensar. Ou eu posso pensar assim, a vizinhança inclui aquelas pessoas que moram próximas de onde eu moro e de onde eu trabalho. Né? Porque eu circulo numa certa região ali, então eu conheço algumas pessoas que também ali circulam. Certo? Então, essa ideia de vizinhança, né, o próprio termo vizinhança, é porque ele remete a essa ideia, né, daquela proximidade. E também, conforme a gente verifica nos cálculos, quanto mais próximo estiver o ponto, tá, que eu vou utilizar para fazer uma aproximação, estiver do ponto de referência, melhor será a qualidade dessa aproximação. Tá? Então, a ideia do autor é a seguinte. Ó, quando a gente olha aqui no eixo X, aqui no eixo Y, né, digamos lá que eu tenho uma curva, digamos, y igual a f de x. Tá? E aqui, ó, no eixo
x, tu vai ter um ponto de referência, que é o ponto x0. Tá? Neste ponto, tu vais definir, né, que a aproximação linear local é dada por f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Só que o símbolo, na verdade, ele não é o símbolo da igualdade. Né? Vocês lembram ali das aulas da semana passada, né? O autor, ele apresenta esta notação querendo dizer exatamente que é uma aproximação. Esse símbolo aqui, né, esses dois tios aqui, um em cima do outro, a gente lê assim, ó, f de x é aproximadamente igual a f de x0 mais a derivada da função f calculada no ponto x0 multiplicada por x menos x0. Então, claramente, a notação usada é para identificar que o ponto x0 é o ponto de referência. O x que aparece aqui, ele é um valor, como eu comentei antes, né, que está na vizinhança do x0. Então, olha aqui, ó, o que essa aproximação representa? Aqui, ó, está a reta tangente. Tá? A curva no ponto de abscissa igual a x0. Então, vocês observem que se eu pegar aqui, ó, e destacar uma pequena vizinhança, um pequeno intervalo em torno do ponto x0, né, qualquer pontinho que eu pegar aqui, ó, peguei um ponto à direita, poderia ser um ponto à esquerda do ponto x0. Vocês podem observar que, neste ponto, a diferença que existe entre o valor que ocorre na reta tangente e o valor que ocorre na função, ele é muito pequenininho. Então, é nesse sentido que a aproximação linear local é como se fosse uma substituição. Né? Ó, o que representa esta equação? Isso aqui é exatamente a equação da reta tangente. Tá? Ou seja, é como se fizesse de conta, né, que a curva, que é o gráfico da função, ela é substituída, ela é aproximada localmente pela sua reta tangente. E isso é uma excelente estratégia. Tá? Por quê? Porque fazer cálculos com retas é muito mais fácil do que fazer cálculos com qualquer outra função. Por exemplo, tangente, exponencial, secante, logaritmo. Se vocês precisarem calcular o logaritmo de um número qualquer, por exemplo, logaritmo de 10, como é que vocês fazem o cálculo do logaritmo de 10? Quem me responde, por favor? Se tu precisar calcular o logaritmo de 10, o que tu vai fazer? Logaritmo é meu fraco. Hã? Logaritmo não é meu ponto forte. Não, só te perguntando, se tu precisar calcular o logaritmo, vamos supor que tivesse essa tarefa. O que tu iria usar como recurso para calcular o logaritmo? Calculador. Beleza? Não, é isso que eu queria saber. Como tu iria fazer para responder a pergunta? Certo? E eu acho que a maioria de vocês, né, se tivesse de calcular o logaritmo, faria a mesma coisa. Né? Quem sabe calcular o logaritmo usando lá as fórmulas matemáticas, né, que o sujeito que desenvolveu o programa da calculadora conhece? Poucas pessoas conhecem essa informação, mas evidentemente que o fabricante, né, da máquina de calcular, né, a pessoa que desenvolve esses programas que fazem cálculos matemáticos, que hoje tem, né, diversas páginas que fazem cálculos, entre aspas, gratuitamente, né, através da internet. Ora, quando vocês calculam lá o logaritmo, vocês dão um voto de confiança. Vocês estão dizendo que vocês acreditam naquele número que está sendo respondido lá. Né? Vocês não têm como argumentar, vocês não têm como dizer, não, esse cálculo está errado.
A única opção que vocês têm é acreditar. Certo? E a gente imagina, né, que as pessoas que fazem esse tipo que prestam esse tipo de serviço, não vão fazer propositalmente, né, um cálculo errado colocado numa página de acesso praticamente universal. Isso seria um despropósito, né? Que evidentemente que logo as pessoas iriam descobrir que aquele cálculo está errado e iriam informar umas às outras. Então a gente imagina, né, que realmente essas páginas fazem o cálculo corretamente, usando as fórmulas matemáticas que estão corretas. A questão é, quem sabe fazer o uso das fórmulas? Vocês imaginam o perigo que é se a gente deixar assim, ó, alguém sabe fazer. Não preciso mais aprender isso. Você imagina o perigo que isso representa? Porque aí as pessoas que sabem, que conhecem como fazer essas coisas, vão deter muito poder, evidentemente, porque as outras pessoas não vão saber como fazer mais. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas, para que a gente não seja, né, digamos assim, ao mesmo tempo usuário e também vítima de alguma situação que a gente não tem nem ideia, né, do que está acontecendo. Tá? Eu sempre digo assim, olha, querem usar a internet para fazer cálculos? Ok. Eu conheço algumas páginas em que eu confio, né, que os cálculos são corretos. Tá? Mas mesmo nessas páginas em que eu confio, eu uso com cautela. Certo? Então eu digo para vocês que eu acho que deve ser a mesma postura que vocês devem ter, independentemente de ser um cálculo de matemática ou qualquer outra informação. Tá? Bom, beleza. Então, né, o que é importante aqui? A gente entender que se eu pegar pontos que agora estão mais afastados, ó, vou pegar esse ponto aqui. Observa, se eu olhar aqui, ó, tá? Existe uma diferença muito grande entre a reta tangente e a curva. E isso é que é a essência, né, da chamada aproximação linear local. Ela vai ser uma boa aproximação e tanto melhor vai ser quanto mais próximo o ponto estiver do ponto de referência, e a tendência é, à medida que o ponto lá no eixo X escolhido se afastar do ponto de referência, a diferença entre a reta tangente e o valor que ocorre de fato na função, essa diferença tende a aumentar. Ou seja, o erro, né, cometido na aproximação tende a aumentar à medida que o x se afasta do ponto de referência. Tá? Essa é a tendência. Em alguns casos, até é possível fazer uma medida do erro, né, em algumas aplicações. Bom, então, assim, você observa, o que é necessário para a gente conseguir colocar em prática, né, para a gente realmente efetuar cálculos com aproximação linear local, é necessário calcular este termo aqui, ó, né, que é a derivada da função calculada no ponto x0. E para isso, a gente precisa saber as regras de derivação. Né? Tem que saber a derivada da exponencial, a derivada da tangente, a derivada da secante, a derivada do x na n, regras da cadeia, e todas aquelas regras de derivação que são conhecidas lá do cálculo diferencial. Tá? Então, vamos ver como isso ocorre em alguns exemplos. Vamos lá. Então, tem um exercício ali que pede para fazer, tá, a aproximação linear local da tangente. Então, o próprio enunciado dos exercícios, né, requer que a gente entenda qual é o objetivo do autor. Então, ele quer que, neste caso, a gente considere que a função é a função tangente. É uma função trigonométrica
que é a tangente de x, que é definida pela divisão, né, do seno de x pelo cosseno de x. Então, para eu usar aquela fórmula da aproximação linear local, eu tenho que calcular a derivada da função tangente. Se vocês não sabem de cabeça a derivada da função tangente, o que vocês têm que fazer? Recorrer a uma tabela, né, de derivadas. No livro tem aqui uma lista das derivadas das principais funções. Eu não vou procurar agora aqui, depois vocês podem procurar, tem aquele capítulo, né, sobre derivadas, ele apresenta uma lista. Tá? Mas eu vou escrever aqui, ó. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. O que é secante? Você lembra? Ó, lá da trigonometria, a secante é 1 dividido pelo cosseno. Né? Então, a secante ao quadrado é 1 dividido pelo cosseno ao quadrado, calculado no ponto x. Tá? As principais funções trigonométricas são o seno de x, o cosseno de x, e a tangente, né, que tem origem lá na matemática grega. Certo? Quando os matemáticos descobriram, né, que certas relações entre os lados de um triângulo eram constantes. Né? Os triângulos semelhantes têm certas divisões que se mantêm, e aí foram definidas, né, as funções seno, cosseno e tangente, e depois estendidos para o círculo trigonométrico. Então, é muito importante lembrar que nesses cálculos envolvendo funções trigonométricas, toda e qualquer operação que envolva derivadas, vocês têm que fazer o cálculo, como o colega lhe falou, se vocês forem usar uma calculadora, vocês têm que deixar a máquina configurada para fazer o cálculo em radianos. Tá? Porque, às vezes, dependendo do contexto, né, da disciplina que vocês estiverem trabalhando, pode ser que vocês precisem fazer o cálculo com ângulo medido em graus. Eu sei que tem algumas disciplinas que trabalham com ângulo medido em graus, principalmente desenho geométrico. Né? Então, às vezes, dependendo do contexto, vai usar o ângulo em graus, mas aqui no cálculo 2, independente do exercício, seja aqui cálculo de derivada, depois mais adiante o cálculo com integrais, sempre será o x medido em radianos. Tá? Isso é muito importante, porque em alguns pontos faz muita diferença, tá, os valores das funções trigonométricas. Okay? Então, vocês observem, né, que a gente tem aqui, ó, todas as informações necessárias para fazer o cálculo da aproximação linear local da tangente, né, no ponto x0 igual a 0. Tá? Então, para eu fazer uso da fórmula, eu vou escrever aqui assim, ó. Aí a gente vai usando a referência aqui. Ó, a gente precisa calcular a função no ponto de referência e a derivada também no ponto de referência. É sempre essa fórmula aí que vocês devem usar. Então, o ponto x0 é 0, né, a gente vai calcular a f de 0. Tá? Vai ficar tangente de 0. Quem não sabe qual é o valor da tangente de 0, né, de cabeça, como eu digo, bom, pega uma calculadora, tá, e coloca lá 0 radianos, a tangente de 0 é igual a 0. Tá? A derivada calculada no ponto 0 é a secante ao quadrado de 0. Como vai se calcular isso aqui? Ó? Vamos supor que tu tenha que usar uma calculadora. Né? Aí tu vai fazer o seguinte, vai entrar com 0 lá na calculadora, tu vais calcular o cosseno de 0. Tá? Tu vai apertar na teclinha do cosseno de 0, vai dar 1. Tá? Então tu apertou na teclinha do cosseno. Aí tu vai fazer o cálculo do inverso. Vai apertar na tecla do 1 sobre x. 1 dividido por 1 vai dar 1. E finalmente tu vai apertar na teclinha do x ao quadrado. Ela vai pegar aquele valor e vai elevar ao quadrado. Tá? 1 ao quadrado vai dar 1. Ok? Dá para fazer isso? Tem uma calculadora no celular ali? Uhum. Beleza. Tá? Então é importante que vocês façam, para quem ainda não está familiarizado com essa sequência, né?
Porque no zero, digamos assim, não precisaria nem calculadora. Se a pessoa sabe, né, que o cosseno de zero é 1, tá? Não precisaria nem calculadora. Mas pode ser que ocorra algum outro ponto, tá? E aí tem que fazer essa sequência aqui, ó, de operações para calcular a secante ao quadrado um certo valor de x. Bom? Alguma dúvida sobre isso aqui, pessoal? Muito bem. Então, olha só, agora a gente vai substituir, né, estes resultados aqui nessa forma. Tá? Olha o seguinte, vamos deixar escrito ali. Ó, vocês verem. Ó, f de x é aproximadamente, ó, o x0 é 0, certo? F de 0 mais a derivada no ponto 0 vezes x menos 0. Então, digamos assim, esse é o roteiro, né, que eu sigo quando eu vou usar a aproximação linear local. A primeira coisa que eu faço é escrever a fórmula da aproximação linear local e depois eu olho lá no enunciado. Bom, o ponto de referência qual é? É o x0 igual a 0. Então, a primeira coisa que eu faço é substituir o 0 no lugar do x0, aqui nessa posição, né, onde a gente é calculada primeiramente a função, mais a derivada calculada no 0, vezes x. Então, isso aqui é só uma substituição, vocês não fiz nenhum cálculo. Tá? E agora, bom, agora eu já sei quanto é que vale a f de 0. Ó, aqui, ó, a f de 0 é 0. Mas quanto é que é a f de x? Aqui, ó, a f de x é a tangente. Então, vai ficar tangente de x no lugar da função, aproximadamente igual a 0 mais derivada no ponto 0. Quanto é que vai? 1 vezes x menos 0, que é x. Não precisa nem escrever mais o parênteses, né? E o x menos 0 é simplesmente x. Ora, quanto é que dá 0 mais 1 vezes x? X. Então, a tangente de x é aproximadamente igual a x. É isso que diz o resultado deste exercício. Quando é que vale, né, em que pontos a gente pode afirmar que a tangente é aproximadamente igual a x? A gente escreve assim, ó, se o x é aproximadamente 0. Porque esse é o ponto de referência. É na vizinhança do ponto 0 que a gente pode dizer que o x e a tangente são quase a mesma coisa. Zé, vamos fazer uns testezinhos aqui. Então, assim, pessoal, para não deixar dúvidas, a gente sempre vai escrever uma conclusão. Tá? A tangente de x é aproximadamente x, se o x for aproximadamente 0. Entendeu? Vamos fazer uns testes. Vamos pegar aqui o valor de x. Vamos usar aqui a tangente, usando aqui a aproximação linear local. Tá? E aqui, nós vamos botar a tangente de x obtida na calculadora. Tá? Então, vamos fazer essa comparação. Pedir para a colega que está aqui na frente. Diz um valor de x aqui para mim, para eu colocar aqui no primeiro teste, por favor. Perto de 0? Hã? Perto de 0? Isso, próximo de 0. 0,1. 0,1. Então tá. Então agora, a gente vai fazer o cálculo. Qual é o resultado da aproximação linear local se eu substituir o x por 0,1? É o próprio 0,1. Tá? A tangente de x é aproximadamente igual a x. Então basta substituir aqui, que é o próprio x. Tá?
Ok? Não tem que fazer conta, é só substituir o x por ele mesmo. Tá? Agora, quem tem calculadora, por favor, aí, pode fazer um cálculo da tangente de 0,1 na calculadora. É 0,10. Quanto? 0,10. O que vem depois do zero lá, passa 0,10? 133,46. 133. Então são 2 zeros depois do 33 aí. Tá, e a tua máquina está em radianos. Tá em adiante. Beleza. Então, na calculadora, é isso aqui. Isso. Então, vocês vejam ó, que a diferença que existe entre o resultado da aproximação linear local e o resultado obtido na calculadora é lá na quarta casa decimal. É só subtrair esses dois, ó, vai dar 0,00033. Então, realmente, né, o valor obtido na calculadora é, digamos, o valor exato, mas a diferença aqui que ocorre em relação a esse valor aqui é tão pequena que se eu precisar, digamos assim, numa emergência, não tem a calculadora, mas eu sei a aproximação linear local, eu faço uso da aproximação linear local e resolvo o problema sabendo que aquele valor é um valor aproximado. É? Qual é a vantagem que esta fórmula representa? É uma vantagem que você sabe qual é a operação que está sendo realizada. O valor obtido pela aproximação linear local, neste exemplo, é o próprio valor de x. É uma substituição direta, não precisa fazer nenhuma operação de potenciação, etc. Tá? Enquanto aqui, ó, quando tu aperta na tecla lá na tangente, tá? Como eu disse antes, tu dá um voto de confiança, mas tu não sabe tudo que foi feito lá dentro. Mas por que deu esse 0,033 aqui? Tem que ter alguma coisa. Certo? O que vocês acham que acontece? Por que não dá exatamente 0,1 e dá 0,10033? O que tem ali que explique essa presença do 0033? Deixa eu fazer aqui. Não é igual e está próximo. Exatamente, porque, para quem lembra lá do gráfico da tangente, tá, eu vou fazer a mão livre aqui, pessoal. A tangente é uma curva assim, ó. Ela vem aqui assim. Olha só. Então, o que acontece? Na vizinhança do ponto aqui, ó. Pois é mais ou menos isso aqui. Tá? Então, vocês veem, nessa vizinhança aqui, ó, que é o ponto que a gente usou, tá? O ponto x igual a zero é o ponto de referência, a reta y igual a x, ela é muito parecida com a curva que representa a tangente, mas não é exatamente igual. Então, por isso que tem essa pequena diferença. Tá? Ali que ocorre na quarta casa decimal. Ah, mas então, como é que eu consigo achar esse 0033 aqui? Bom, aí vai depender das derivadas de ordem 2, da derivada de ordem 3, porque vocês vejam que nesse cálculo aqui, ó, só entra a derivada primeiro. Se eu colocar as derivadas de ordem superior, aí eu vou conseguir aumentar, né, a qualidade dessa aproximação e vou atingir esses valores que vão aparecer lá na quarta, quinta, sexta casa decimal. Tá? Mas a gente está tratando aqui especificamente, né, da aproximação linear. Muito bem. Agora eu vou pedir para vocês aí, vocês olhando esse gráfico, vocês me sugiram um valor de x um pouquinho maior, para a gente verificar se a diferença vai aumentar ou não em relação à tangente. 2. Muito bem. 2. Então tá. Se a gente calcular o valor da tangente pela aproximação linear local, né, basta substituir o 2 no lugar do x, vai dar 2. Quanto é que dá a tangente de 2, por favor? Dá menos 2. Não adianta. Menos? Menos 2, 18,50. Menos 2. Isso. Tá.
Bom, o que acontece aqui, pessoal? Este exemplo, para quem lembra lá, o π é aproximadamente 3,141592, tá? Então, o π sobre 2 é em torno de 1,57. Então, este número aqui, ó, é em torno de 1,57. Então, o valor que ele sugeriu é aproximadamente aqui nessa posição. O que vai acontecer? A tangente era uma curva que vai ter vários ramos, tá? De mesmo formato. Então, esse ponto 2 que foi escolhido ali, ó, ele é um ponto, olha só o que aconteceu aqui, ó. A tangente deu até um número negativo, menos 2. Enquanto a reta tangente está lá em cima, ó. Certo? Então, é isso que o termo aproximação linear local quer dizer. Se eu escolher, como primeiro exemplo, um valor de x próximo do ponto de referência, eu tenho uma boa aproximação. Se eu escolher um valor distante, como ponto 2, ou qualquer outro que poderia acontecer, poderia ser escolhido, a diferença em relação à tangente vai aumentar. Essa é a tendência. Certo? Então, se eu quiser usar a aproximação linear local, eu tenho que usar sempre com esse cuidado de, uma vez definida a aproximação linear local, o x que eu utilizar vai ser, se for escolhido próximo, e essa ideia de possibilidade, como eu disse para vocês, é relativa, né? Depende muito do comportamento da função. Se a função oscila muito, imagine assim, ó, uma função cheia de altos e baixos, assim, ó. Né? Bom, aí tu pode ter um ponto bem pertinho do outro aqui, ó, lá no x, e a diferença é enorme. Certo? Enquanto a tangente aqui, ó, se você observar bem, tem um pequeno intervalo aqui, ó, e dá uma boa aproximação. Então, depende muito, né, do formato da função, essa questão da aproximação dar ou não um bom resultado. Inclusive, nesse caso aqui, como a função tangente ela repete seus valores, né, na vizinhança aqui do zero, tá, e na vizinhança do π, os resultados vão ser muito parecidos. Mas isso é outra discussão. Bom, então assim, né, para concluir este exemplo, os resultados, né, do teste, e a gente poderia pegar outros pontos, mas, né, vocês têm agora os valores obtidos, podem testar tranquilamente. Tá? Então, a tendência é que pontos próximos do ponto de referência vão produzir uma boa aproximação, enquanto os pontos mais afastados tendem a produzir resultados piores. Vejam bem, eu estou usando tendem. O que significa tendência? Pode ser que aconteça. Tá? Tem que ter muito cuidado, né, nessas análises, porque, às vezes, as funções têm algumas características que podem até mesmo, para pontos mais distantes, ainda assim produzir um bom resultado. Mas, nesse exemplo, não é o que acontece. Tá? E reforço aqui o cuidado, a cautela, né, de usar sempre o x em radianos para poder fazer esses cálculos. Muito bem. Então, agora, já que eu falei do logaritmo, vamos fazer um exemplo aqui com o logaritmo, para vocês terem uma ideia, né, de como é que é calculado, afinal, o logaritmo.
Ok, mas então olha só, eu, né, procuro fazer o desenvolvimento sempre escrevendo a fórmula geral para ter uma referência do que é necessário ser calculado, certo? Esta é a aproximação linear local. Nós temos que a f de x é o logaritmo de x, então eu preciso calcular a derivada do logaritmo natural de x para poder fazer a avaliação da derivada no ponto de referência, e a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Essa é uma das regras de derivação, né, que a gente estuda lá no cálculo 1. E neste exemplo, o x0 é igual a 1, né, o ponto de aproximação em que será calculado a aproximação da curva pela equação da reta tangente é o ponto x0 igual a 1. Então, vocês observem que, primeiro, né, a gente escreve a função, calcula a derivada, para depois avaliar no ponto de referência. Então, a derivada, desculpe, a função calculada no ponto 1 é o logaritmo natural de 1. Tá? E o logaritmo natural de 1 é 0. Por quê? Porque na 0 é igual a 1. A função logaritmo natural de x é a função inversa da função e na x. Certo? Então, como e na 0 é igual a 1, o e é o número de Euler, né, que vale aproximadamente 2,71, em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, que foi quem descobriu. O logaritmo é a função inversa da função exponencial e na x, portanto, o logaritmo natural de 1 é 0, né, e vocês podem verificar isso também através das calculadoras, mas neste exemplo especificamente, neste ponto especificamente, não é necessária a utilização da máquina. Né? O logaritmo natural de 1 é igual a 0, porque e na 0 é igual a 1. Tá? E, então, calculando a derivada desta função no ponto 1, eu tenho que substituir o ponto 1 na fórmula geral da derivada, que é 1 dividido por x. Então, vai ficar 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, eu já sei quanto é que vale a função no ponto 1, vale 0, e sei quanto é que vale a derivada no ponto 1, que vale 1. Então, eu posso fazer a substituição, né, desses valores ali na fórmula. Tá? Esperar uns segundinhos aí para vocês terminarem de copiar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, perguntem. Não pode falar mais alto, só. Está chovendo? Quer encostar ela? Fechar o recua um pouquinho, mas não fecha completamente, tá? Passa a mão. Vamos ver se ela vai parar aí. Valeu. Então, agora a gente vai pegar esses valores calculados, vamos substituir aqui na fórmula. Tá? Eu vou apagar aqui, ó. Nós teremos, no lugar da f de x, logaritmo natural de x. Aproximadamente f de 1 mais derivado do ponto 1 vezes x menos 1. Então, a gente viu ali pelos cálculos anteriores, né, que a f de 1 deu 0. A derivada do ponto 1 deu 1 vezes x menos 1. Então, a conclusão é que logaritmo natural de x é aproximadamente x menos 1 se o x for um número próximo de 1. Então, agora, vocês sabem
como fazer o cálculo aproximado do logaritmo natural de x, desde que o x seja um número próximo de 1. Tá? Vamos fazer os testezinhos aqui. Então, aqui o da aproximação linear e aqui da calculadora. Tu, por favor, dá um chute aqui no valor de x para o primeiro teste na vizinhança do ponto 1,5. 1,5. 1,5. Muito bem. Então, olha só. No caso do x igual a 1,5, ali, que escolhi para o colega, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar 1,5 menos 1, tá? Pela aproximação linear, 1,5 menos 1, 0,5. Tá? Muito bem. Quanto dá o logaritmo de 1,5, se for usado aí uma calculadora, por favor, quem tem uma calculadora? Tem que apertar na teclinha do LN, né? Porque em algumas calculadoras tem 2 logaritmos. Né? 0,4054. 0,4054? Muito bem. Então, se alguém perguntasse para vocês, essa é uma boa aproximação ou não? Né? Em vez de dar o 0,4054, deu 0,5, dá uma diferença ali de aproximadamente 0,1, um pouquinho menos. O que vocês diriam? É uma aproximação ruim? Acho meio ruim. Achei ruim. Por quê? Bem grande ainda. Por quê? Porque o 1,5, ele realmente pertence a uma vizinhança do ponto 1, mas não é um ponto muito próximo neste caso. Quer ver o que acontece? Ó. 1, 2. O logaritmo de x é uma curva mais ou menos assim, ó. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? O colega escolheu 1,5. Se vocês... Claro que aqui, quando a gente traça a mão livre, né, tem a questão o próprio traçado ali, a pressão que a gente usa para desenvolver a curva, né, talvez não dê o melhor resultado. Mas o que você tem que imaginar agora? Tem que imaginar aqui, ó, neste pontinho, onde vai ficar a reta tangente. A reta tangente, ela vai ficar... Ó, o que é a reta tangente? Né? É uma reta que vai só encostar no ponto em que o x é igual a 1, ó, que é o ponto de referência, e no ponto 1 a função vale 0. Então, nesse pontinho aqui, ó. Então, você tem que imaginar, ela vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Certo? Vou tentar desenhar aqui a reta tangente sem eu não tenho uma régua, mas aqui mais ou menos, né? Ó, quanto é que deu ali? X menos 1. Então, vocês observem que a diferença que ocorre aqui, ó, comparado com o valor da função, é relativamente grande. Certo? Vamos ver. Quer que dá um outro valor de x aí, por favor, mais próximo de 1 comparado com 1,5? 1,2. 1,2. 1,2. Muito bem. Então, 1,2 menos 1, 0,2. Então, o valor obtido pela aproximação linear é 0,2. Na calculadora, por favor, quanto é que dá o logaritmo natural de 1,2? 0,1823. 18,23. Tá? Então, vocês vejam que já a diferença é bem menor, em torno de 2 centésimos. Né? Um pouquinho menos do que 2 centésimos. Por quê? Porque o 1,2 que foi sugerido, ó, a diferença
já é bem menor. Tá? Então, quanto mais próximo de 1 for o ponto, tá? Melhor será o resultado da aproximação. Ele pode ser menor, viu? Não tem nenhum problema. Vocês podem escolher o valor aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer um... Eu vou sugerir aqui vocês verem que o X não precisa ser sempre maior, tá? Ó, 0,95. Então vai ficar 0,95 menos 1 menos 0,05. Então, quem tem calculadora, por favor, calcule o logaritmo. Menos 0,051. Menos 0,051. Obrigado. Então, ó, viu? Nesse ponto, tá aqui, ó, bem pertinho aqui, né? A diferença entre a reta tangente e a curva já diminuiu. A diferença entre esses dois aqui é lá na terceira casa decimal. Tá? Então, não tem problema, né, considerar pontos maiores ou menores. Tá? A vizinhança, ela se estende tanto à direita quanto à esquerda do ponto, tá? Sem nenhum problema. Bom? Então, agora você já tem uma ideia, né, de como é calculado o logaritmo usando uma aproximação linear local, isto é, um desenvolvimento, né, até a primeira derivada. E se tá, mas eu quero calcular uma aproximação lá no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4. Bom, aí tem que refazer esse cálculo, né? Ela só vai te produzir bons resultados na vizinhança do ponto 1. Em qualquer outro ponto muito distante, aí tu muda o ponto de referência. Ok? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse cálculo? Eu tenho, no caso, se quiser saber os outros casos, tem que fazer um por um. Tipo, a derivada da segunda, terceira, teria que ser um por um. Sim, se tu quiseres acrescentar. Isso até vai depois, mais adiante, aqui no próprio semestre aqui do cálculo 2, na parte final, que a gente estuda séries, né, a gente vai acrescentar as parcelas aqui correspondentes, mas sim, se tu quiseres melhorar, né, acrescentar as derivadas sucessivas, vai fazendo uma a uma, tá? E aí tu pode usar um critério de parada, assim, olha, vou desenvolver até a derivada que me dê 4 casos decimais corretos, por exemplo. Tá? Aí tu vai desenvolvendo, vai testando, quando a 4ª casa decimal estiver correta, digamos que tu consiga isso lá com a 5ª derivada. Aí tu encerra o desenvolvimento. Senão faz mais. Não tem uma fórmula que pega todos os casos, no caso. Não, de modo geral não, exceto em alguns pontos, porque, por exemplo, o logaritmo de 1 é 0. Né? Então aí as derivadas sucessivas acabam não dando nenhuma contribuição. Mas de modo geral, por exemplo, né, me referindo de novo aos cálculos efetuados pelos programas matemáticos, né, que calculam essas funções, geralmente, quando tu pede lá para calcular o logaritmo, como vocês fizeram, né, a calculadora, né, o logaritmo de 1,5, o logaritmo de 1,2, enfim, entra lá com o x e pede lá o que geralmente, né, pelo menos de modo geral, a ideia é que os cálculos sejam desenvolvidos com uma quantidade suficiente de derivadas sucessivas para que, dentro da precisão da máquina, a última casa decimal é que pode ser que tenha algum erro. Então, por exemplo, vamos supor que a tua máquina de calcular tenha 10 casas decimais ali no divisor. Né? Aí tu pressiona lá a tecla do logaritmo. Ela vai fazer o cálculo com as derivadas até que a diferença só ocorra da 10ª casa para frente, porque daí tu não vai chegar mais, o usuário não enxerga. Não tem problema, porque ela continuar, porque ela vai gastar energia, né? Sem necessidade. Então, ela faz um teste suficientemente para que o cálculo seja otimizado, né? Porque daí gasta menos energia. Você não vai gastar energia à toa. Tá? Muito bem.
vocês vejam, né, pessoal, que esses dois exemplos são exemplos de funções que vocês conhecem ali do ensino médio, né? São funções que o logaritmo, por exemplo, é uma função que é muito importante, né, na vida das pessoas, porque ela é usada para calcular o pH, né, das substâncias, para classificar se uma substância é ácida ou se uma substância é básica. Isso é uma das inúmeras aplicações do logaritmo. Né? Ele também é usado para medir a intensidade, né, de terremotos numa escala, conhecida como escala Richter. Ele é usado para medir a intensidade luminosa, usado para medir a intensidade sonora. O decibel, por exemplo, é uma medida de intensidade sonora que funciona em escala logarítmica. Então, é uma função que é muito importante, né, na vida das pessoas. Mas vamos fazer alguns exemplos aqui, também relacionados com aquela aplicação, né, que a gente viu na aula de sexta-feira com o cálculo do erro. Deixa eu olhar aqui. A gente comentou, né, que tinha alguns exercícios usando a diferencial. Tá? Então, aqui no livro, tem um exercício que diz o seguinte: o lado de um quadrado mede aproximadamente 10 metros, com um erro possível de mais ou menos 0,1 metro. Use diferenciais para estimar o erro na área e estime o erro percentual no lado e na área. Tá? Então, a diferencial é também uma aplicação diretamente relacionada com a aproximação linear local. Tá? Bom, pessoal, então o que eu quero comentar com vocês é que existe uma relação direta, né, entre a chamada aproximação linear e a diferencial. Né? O termo diferencial é usado. Lembra que eu comentei na aula passada? Assim, olha, se a gente olhar agora assim, no termômetro, tá? A temperatura agora está 15 graus. Né? Supor que eu olho ali no meu celular, ali, ó, por uma temperatura 15 graus. Essa não é exatamente a temperatura, certo? A temperatura geralmente é divulgada com um número inteiro, que é suficiente, né, para a maior parte das situações. Né? Para nós não faz muita diferença se é 15, se é 15,2, 15,3. Né? Para nós. Mas em certas situações, né, diferenças pequenas de temperatura pode significar muita coisa. Tá? Para identificar, por exemplo, se uma pessoa tem ou não febre. Tá? Para fazer certos processos na indústria, tá? Uma indústria que trabalha com fábrica de fertilizantes, fábricas de tintas, né? E vários outros componentes em que a temperatura é um componente muito importante no resultado, né, do processo
que será obtido, e também porque, evidentemente, que para as empresas, né, que produzem certos produtos, a, a energia é um dos custos que representa muito, né, no orçamento das empresas, e o controle, então, da temperatura em certos processos industriais é extremamente importante também para, né, controlar e minimizar custos. Então, para nós, usuários, né, desta informação sobre temperatura, pequenas diferenças não são significativas, né? O que os autores ali dos livros de cálculo abordam é que a diferencial, né, ela é importante quando a gente tem essa noção, né, essa ideia de que qualquer medida que se faça, ela não é exata no sentido de que, quando diz assim, qual é a massa dessa canetinha aqui? É 20 gramas. Não é exatamente 20 gramas, pode ser 20,5. Né? Qual é a área da base aqui, né, do topo aqui dessa classe? Né? Digamos que diga assim, é meio metro quadrado. Se vocês pegarem a maior parte das coisas, né, que vocês utilizam no dia a dia, o celular, por exemplo, tá? Para quem compra celulares, né, com frequência, a maioria das pessoas que são usuárias acabam trocando o celular por várias razões, né? O que a gente nota, né, na evolução, na mudança? Os celulares se tornaram mais leves com o passar do tempo, tá? Mais estreitos, tá? A área, né, em que a gente enxerga ali as imagens, ela aumentou em relação a algumas gerações, tá? E em geral, né, os celulares eles apresentam de uma geração para outra mais funções, ou seja, eles conseguem aumentar, né, a produtividade, certo? O equipamento, ao mesmo tempo que ele se torna mais leve, né, então um pouco mais confortável, né, da gente carregar, etc., ele se torna também mais complexo, né, ele apresenta mais funções. Né? Então, isso tudo significa que o material utilizado, né, na fabricação dos celulares, né, está sendo melhor aproveitado, certo? As empresas gastavam X, né, para produzir o celular, e o produto vinha lá com, digamos, simplificando, 100 funções. Tá? Hoje elas gastam, digamos, X sobre 2 ou X sobre 3, e ele apresenta 200 funções. Então, evidentemente que isso representa um melhor aproveitamento do material que é gasto na produção do celular. E isto é o chamado diferencial. Tá? O que ocorre de incremento, né, de aumento, de variação, tá? Tanto do ponto de vista das empresas, né, no aumento do seu lucro, quanto do ponto de vista do usuário, né, que ele consegue, com o valor lá que ele gasta, né, para adquirir aquele produto, ele consegue mais funções. Né? Tem pessoas que utilizam massivamente o celular, por exemplo, para trabalhar. Né? Então, para certas pessoas, a utilização desse equipamento com mais recursos representa também um ganho de produtividade. Certo? Então, a ideia da diferencial é exatamente essa, que tu tem uma função qualquer, certo? F de x. Tu tem um ponto, que é o x. Né? Então, esse x, ele não é exatamente x, ele pode ter uma pequena diferença na sua medição, que é representada por ΔX, que é igual a diferencial de x. Então, ó, ΔX igual a dx. A diferencial de x. O que o termo de diferencial significa? Uma pequena diferença, um pequeno erro na medição do valor do x. No caso da temperatura, é 15 graus. 15 mais ou menos 0,1. Tá? Aí alguém te pergunta, qual é o teu peso? 80 quilos. 80 quilos mais ou menos meio quilo. Se vocês forem medir o peso de vocês, ou a massa, né, com frequência, vocês vão ver que ele não é constante. Tá? Então, é isso que representa a diferencial de x. Essa ideia de que os valores
quando medidos por qualquer equipamento, seja qual for, medição de comprimento, de massa, de volume, ele não vai te dar o valor exato. Tanto é que tem gente que ganha muito dinheiro, sabe por quê? Tem uns laboratórios que fazem o seguinte, ó, tu tem que me dar um certificado de que essa barra de ferro que eu estou vendendo aqui, eu vou exportar lá para não sei aonde, digamos, para a China, ela tem 3 metros de comprimento. A empresa que vende tem que contratar um laboratório, vai dizer, tem 3 metros de comprimento. Aí o laboratório vem com um equipamento de precisão, mede várias barras, não uma só, várias. Aí ele vai emitir um relatório. Em média, essas barras têm um comprimento de 3 metros, com um pequeno diferencial de tanto. Isso custa caro. Por quê? Porque o equipamento que faz a medição de comprimento é um equipamento que custa caro. Certo? Aqui na PUC a gente tem o Labelo, talvez vocês tenham a oportunidade de visitar, mas eu fiz uma visita há bastante tempo. Aí o professor que estava lá orientando a visita nos mostrou, estava eu um grupo de outros professores, né? Eles têm um relógio, pelo menos na época tinha, não sei se ainda tem, talvez até tenha mudado o modelo. Então ele explicou, é um relógio que funciona com um dispositivo muito sensível, né? Então ele atrasa, a cada 12 anos, aquele relógio atrasa 1 segundo. Tá? Esses relógios que a gente usa, por exemplo, comuns de pulso, tá? Se vocês usarem, né, até o ponto em que a bateria precisa ser trocada, ele começa a atrasar e atrasa muito quando a bateria perde, né, a sua carga. Então, vocês imaginam um equipamento, né, que a cada 12 anos atrasa 1 segundo. Aí você pode perguntar assim, mas para que serve isso? Por que alguém gastaria, né? E era um equipamento caro, ele estava numa mesa assim. Então, ele explicando que ele fica numa mesa que tem um piso muito resistente, como uma parte emborrachada. Por quê? Porque quando passam os caminhões aqui, né, transportando carga aqui no campus, eles causam uma vibração e essa vibração não pode ser transportada para o equipamento. Então, eles botam aquela borracha embaixo para aquela vibração ser amortecida e não prejudicar o funcionamento. Então, tudo isso custa dinheiro. A temperatura do ambiente era controlada. Bom, aí pergunta, mas para que serve isso? Por que é importante ter um relógio que não atrasa, ou que atrasa muito pouco? Por que vocês acham que isso é importante? O que alguém gastaria num equipamento desse? No funcionamento dos aeroportos é fundamental, né? É aquele esquema lá dos algarismos significativos, né? Tipo, na questão da precisão ali, né? Sim, tem relação com isso, mas eu digo assim, no dia a dia das pessoas, por exemplo, para a abertura dos mercados acionários, né, que é um exemplo. Tá? No mundo inteiro, existem 2 relógios que marcam a hora com precisão. Tá? Existe um relógio que funciona na Europa e um outro relógio que funciona nos Estados Unidos. Né? Então, aquelas horas marcadas por aqueles relógios são consideradas as horas exatas. Todos os demais pontos do mundo que usam, por exemplo, os aeroportos, né, que usam o serviço de marcar o tempo, usam aqueles relógios como referência. Tá? Os demais instrumentos de medição que dependem da marcação do tempo precisam dessa informação para poderem fazer os seus algoritmos funcionarem. Tá? Certo? Então, existem uma série de coisas que dependem da marcação do tempo, né, que os aeroportos, hospitais, serviços mais diversos, né, que são, por exemplo, o funcionamento dos bancos, né, a abertura de cofres de alguns bancos. Tá? Então, na Inglaterra, né, o cofre lá do Banco Central, ele só abre em determinados horários, em determinados dias do ano. Porque se imagine, né, o que tem de ouro lá dentro. Um dos lugares que tem mais ouro no mundo é o Banco Central do Reino Unido. Tá? Tem centenas de toneladas de ouro. Então, eles não podem ficar abrindo aquilo lá toda hora. Tá? Então, tem uma série de coisas que dependem de uma marcação de tempo. Né? Então, esses relógios que funcionam com instrumentos de medição muito importantes, né, muito sensíveis, eles vão ter pequenas diferenças na medição do tempo, mas
pequenas mesmo, muito pequenas, né, comparadas com os instrumentos mais comuns de medição. Mas tem essa diferença. Tá? Muito bem. Essa diferença, que eventualmente existe aqui na variável independente, vai provocar uma diferença lá na função. Tá? Essa diferença que eu marquei aqui, ó, eu chamei de ΔY, o ΔY é a diferença exata, digamos assim, que ocorre entre o valor da função num ponto e outro ponto. Então, eu pego dois pontos aqui no eixo X, eu vou ter uma diferença nas suas imagens, que é o ΔY. Tá? O dy, que é a derivada da função vezes dx, né? É a diferencial da função. Né? Então, o que a gente pode dizer? Que o ΔY é aproximadamente o dy. Olha o que o gráfico quer dizer. Imagine, neste ponto aqui, ó, a diferença exata que ocorre entre a imagem da função neste ponto e a imagem da função no ponto X é essa linha pontilhada aqui que eu chamei de ΔY, esse segmento aqui, tá? Essa altura. O que a figura está dizendo? Que a variação que ocorre na reta tangente, que é o dy, que é a diferença aqui, ó, entre esse segmento e esse ponto e esse, melhor dizendo, na medida desse segmento, o que essa figura quer dizer, para a gente conseguir enxergar, né, é que a diferença que ocorre exatamente na função é quase a mesma coisa que a diferença que ocorre na reta tangente. Tá? E mais uma vez, né, eu insisto, por que é tão importante entender isso? Porque trabalhar com uma reta é muito mais fácil que trabalhar com uma função qualquer. Certo? Então, a diferencial de uma função, ela representa uma aproximação dos valores da função substituindo pela sua reta tangente. Então, esta diferença, que é, né, o valor exato da f de x mais ΔX menos f de x, é aproximadamente dada pela sua diferencial e que, novamente, né, depende do valor da derivada multiplicada pelo ΔX, que é a mesma coisa que o dx. Tá? Então, na notação usada nos livros, tá, geralmente, delta é uma letra grega, né, é um símbolo que se usa para representar diferenças. Tá? Então, no caso do ΔY, é essa definição, né, e no caso do ΔX, é exatamente a mesma coisa que a diferencial de x. Tá? Então, vocês têm que raciocinar, né, interpretar que são duas coisas diferentes. Tá? A diferencial de x, ela é independente. Ela sempre vai existir. Tá? Quando tu vai medir o lado do quadrado, quando tu vai medir um volume, quando tu vai medir um comprimento, né, essa medida que tu vais obter, que vai depender do equipamento que tu usará para fazer a medição, ela vai dizer, ó, eu vou medir o comprimento aqui desse lado, aqui dessa... Ó, aqui deu 50 centímetros. Tá? Bota uma fita ali, uma fita métrica e calcula. Esse 50 centímetros é exato? Não. É 50 centímetros mais ΔX. É 50 centímetros mais uma pequena diferencial. Por quê? Porque agora está 15 graus. Se eu fizer essa mesma medição, quando a temperatura for 35 graus, vai dar diferença. Certo? Ah, mas isso não faz diferença no nosso dia a dia. Para nós, não. Mas se tu é um comprador de combustível, se tu é um dono de um posto de combustível, faz. Por quê? Porque quando o dono de combustível manda lá para a distribuidora uma ordem, um pedido de, quero que tu me mande um tanque de combustível, de gasolina. Vamos supor que o cara mora lá em Pernambuco. Aí no dia que ele pede, faz o pedido, a temperatura está 20 graus. Aí quando o caminhão chega lá na distribuidora, está 39 graus. O que vai acontecer? O volume que vai ser distribuído ali
dentro do caminhão, né? Vamos supor, 10 mil litros. Aí bota lá 10 mil litros. Quando ele chegar lá no posto, a temperatura de novo está 20 graus. Ele não vai receber os 10 mil litros. Porque o volume é sensível à temperatura. Tá? Então, quando a temperatura varia muito, o posto pode pedir a diferença. Claro, que na maioria dos casos não acontece isso. Né? O cara não enche o saco, tem que fazer uma burocracia, não sei o quê, tem que ficar comprovando. Né? Mas pode acontecer. Imagina se tem um diretor de um hospital, né, que compra cilindros de oxigênio em grande quantidade. Tá? Então, essas coisas, né, que são muito sensíveis à temperatura, pode dar diferença. Tá? Então, é isso que é importante de entender. A diferencial está presente em qualquer medição. Isso não é uma questão de ser a favor ou contra a tua vontade. Então, no final, é mesmo? Já uma hora. Já é uma hora. E... Bom, então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Tá? Eu vou deixar esse assunto, então, para a gente dar continuidade na próxima sexta-feira. Agradeço aí a participação de vocês e encerro a aula de hoje. Só deixa eu encerrar aqui, por favor.